O dólar tá subindo mais que o foguete do Elon Musk, hein? Rapaz, chegou ao maior valor em 2 anos e meio, 5,58. E a gente chegou ao final do mês de junho, né? Então fechou o semestre, os 6 primeiros meses, com uma alta de 15,15%. Ai, 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 ai. A moeda do Tio Sam está no maior valor desde 10 de janeiro de 2022. Mas e o euro, hein? O euro comercial fechou em 5,98, maior valor desde fevereiro de 2022. Está aqui na tela para você do lado esquerdo. Não importa qual que você pega, né? Os dois gráficos estão subindo, mas quando você vai viajar, o gráfico da direita. R$ 6,19. E foguetinho, né? Subindo sem parar. Está cada vez mais difícil para o brasileiro sair do Brasil, né? Seja para viajar, vou para os Estados Unidos, vou para a Europa, vou conhecer, tal, ou para morar definitivamente fora do Brasil. Rô, mas se eu vou morar nos Estados Unidos, vou morar na Europa, vou ganhar em dólar, vou ganhar... Eu sei, mas você tem que levar um dinheiro, né? E a reserva não vai ser em reais, vai ser em dólar ou euro. E o real brasileiro tá valendo cada vez menos em relação à moeda do Tio Sam e a moeda do pessoal da Europa. Mas o nosso bate-papo de hoje é o quê? Por que que o dólar tá subindo sem parar? Dia 26 de junho, eu indico o presidente do Banco Central para o Brasil, não para o mercado, disse o Lula. E ele disse mais coisas aqui, ó. O presidente que ele indicar para o Banco Central vai ter que tomar conta dos interesses do Brasil e o mercado, seja ele o financeiro, o mercado empresarial, o mercado produtivo, vai ter que se adaptar a isso. Aqui eu faço uma pausa. Presidente, quando o senhor fala de mercado financeiro, empresarial, produtivo, você está falando basicamente da economia brasileira. Porque dá a impressão que os interesses do Brasil é uma coisa e os interesses do mercado empresarial, produtivo e financeiro é outra, mas na verdade não é bem assim não, é tudo interligado uma coisa na outra. Para o Brasil ir bem, ou seja, para os interesses do país, o mercado empresarial, o mercado produtivo e o mercado financeiro, eles precisam também estar indo bem, senão não acontece não, presidente Lula. Aí no dia seguinte, saiu aqui na Folha, Lula chama de cretino quem afirmou que o dólar subiu por causa de suas falas. Ele também disse que seu sonho não é que o Brasil seja a Rússia ou Cuba, mas sim Suécia e Dinamarca. Essa segunda parte aqui dá um vídeo só para isso, né? Então a gente vai focar aqui só na questão do dólar. O próprio Valor Econômico fez aqui uma reportagem dizendo: escalada do dólar deu-se com a fala do Lula. Veja o gráfico. Olha só que interessante, né? Aqui foi durante o período da entrevista. E aí no final da entrevista você vê que o dólar acabou andando de lado. Então assim, temos evidências de que mostram que essa entrevista sim contribuiu para a disparada do dólar. Aí o presidente do Banco Central, ele falou que esses negócios que o Lula vem trazendo aí através da imprensa dificulta o trabalho do Banco Central. Abre aspas aqui, ó. Não é minha opinião, é uma constatação. Quando olhamos o movimento do mercado em tempo real com os pronunciamentos do Lula, o que se mostrou é que em alguns momentos do pronunciamento houve piora em algumas variáveis macroeconômicas e alguns preços de mercado, fecha aspas. Exatamente como a gente viu ali no gráfico. Isso na quinta-feira. Aí ontem, na sexta-feira, dia 28, o Lula disse que o juro básico em 10,5 é irreal e que o cenário vai melhorar quando ele indicar o próximo presidente no Banco Central. E aí você vê ao final dessa semana, entre ontem, sexta-feira e hoje, no sábado, a mídia tradicional. O presidente Lula é o grande responsável pela disparada do dólar. Ele ignora que as cotações do dólar só dispararam porque aumentou a incerteza na economia pela deterioração fiscal. Inclusive, esse é o segundo ponto aqui que a gente vai puxar daqui a pouquinho. Pressão sobre o câmbio tem nome e sobrenome. Luiz Inácio Lula da Silva. O Schwartzman, ele já foi ex-diretor do Banco Central e falou que a chance do governo concretizar um ajuste pelo lado do gasto neste ou nos próximos anos é zero. Péssima notícia. Isso significa que o ajuste vai ser todo feito através da arrecadação, né? Eu não sei se você concorda com esses artigos de opinião ou não, mas uma coisa é certa. Essas declarações do Lula ao longo dos últimos dias, das últimas semanas, batendo do Banco Central e tal,
não ajudam em nada na previsibilidade e estabilidade das projeções sobre inflação, sobre juros, etc. E o dólar é o termômetro exatamente dessas expectativas. Então, se a galera, seja os brasileiros ou seja os gringos, acham que as coisas estão desandando demais, saindo fora dos trilhos, eles vão tirar o dinheirinho do Brasil e colocar o dinheirinho no exterior. E é exatamente isso que está acontecendo na Bolsa Brasileira. Aqui você vê o mês de junho, saldo líquido negativo, saiu mais dinheiro do que entrou, mas o que mais chama atenção é esse ano de 2024. Ao longo do ano, a gente está com um saldo líquido negativo em 40 bilhões e 700 milhões de reais. Esse é o dinheiro que saiu da B3 e só dos gringos, tá? Não entra aqui o dinheiro das pessoas que moram no Brasil. Então, 40 bilhões e 700 milhões de reais, você pegou, tirou da Bolsa Brasileira e voltou ele para o exterior. Então esse é o primeiro motivo, a instabilidade presente nos discursos do presidente do Brasil. E aí você vai somar com o segundo, que eu já dei agora há pouco um spoiler, que são os gastos públicos. Ontem saiu o relatório mais atualizado sobre a situação fiscal do Brasil. Esse órgão é vinculado ao Senado Federal, não é pouca coisa não, tá? E eles falaram que mesmo desconsiderando os gastos por conta das chuvas no Rio Grande do Sul, o rombo desse ano vai ser estimado em 0,5% do PIB, ou seja, o dobro do máximo permitido pelo arcabouço fiscal, que seria de 0,25%. Isso para agora, porque as projeções para os próximos anos são assustadoras. Déficits permanentes e crescentes em 2025, ano que vem, 2026 e 2027. E quando você puxa os últimos 12 meses para trás, ontem também saiu o resultado atualizado, tá aí na tela para você, ó. Rombo fiscal vai a 280 bilhões e 200 milhões de reais nos últimos 12 meses, mesmo com aumento da receita. Então aqui você está vendo o déficit primário, desde a época da Dilma até aí o mais recente divulgado que você acabou de ver ali, a headline. Quando você pegava 12 meses, azulzinho, azulzinho, azulzinho. O governo atual até pegou uns meses de azulzinho, por conta do governo anterior, e aí foi queimando a gordura e agora tá no vermelho já faz um bom tempo, igual você tá vendo. Mas esse gráfico aqui é impostos, taxas, contribuições e as despesas ali do dia a dia do governo e tal, com previdência, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, isso e aquilo, mas não contempla juros da dívida. E esse é o gráfico mais realista. Por quê? Porque aqui contempla os juros da dívida. E aí fica mais assustador ainda, porque aqui não é o déficit primário, aqui é o déficit nominal. E ele tá... Bom, não preciso falar nada, né? Tá assustador. Olha isso daqui, ó. A gente não tem C19, como foi aqui o período, né? Não temos esse negócio aqui. E mesmo assim os gastos estão piores do que no período do C19. O mercado financeiro, os empresários, as pessoas que entendem disso daqui, que a maior parte do povo só está preocupado com pão e circo, né? Você tá aqui não, porque senão você já teria saído desse vídeo. Mas milhões de brasileiros, é pão e circo, cara. Então falando dos brasileiros que se preocupam mesmo com o país, os caras estão vendo que esses gastos públicos do governo atual, eles lembram muito o governo Dilma. E até tem gente já projetando que pode ser que tenha alta nos juros. Então, recapitulando, falas do presidente do Brasil, somado com rombos fiscais. E aqui tem o terceiro motivo. O tio Sam congelou a taxa de juros num patamar alto, né? Então você vê que já foi a 7ª reunião consecutiva do Federal Reserve que eles não mexeram nos juros. É o maior nível de taxa de juros desde 2001. E por que isso aqui é tão importante? Porque, cara, você vai colocar teu dinheiro no Tesouro Público americano sem correr risco nenhum para ganhar 5,5% ao ano em dólares. Não precisa pensar duas vezes, é só mandar o dinheiro para lá, sentar em cima do dinheiro e ver a rentabilidade crescer em dólares. Então, esses três fatores juntos
fazem com que a moeda brasileira venha sofrendo cada vez mais em relação ao dólar. E o que você pode fazer? Você pode ficar cruzando os dedos, torcendo para que tudo isso mude e o Brasil comece a entrar nos trilhos novamente e prosperar, ou você pode fazer algo a respeito, que é ter parte do seu patrimônio em moeda forte, que é o que nós recomendamos aqui na RC Wealth para os nossos clientes. Eu sou profissional certificado e todos os meus colegas aqui do meu time também são, justamente para cuidar e gerenciar dos seus investimentos e do seu patrimônio. É proibido investir no Brasil? Não. Mas colocar 100% dos recursos no Brasil, eu não assino embaixo. Basta você enviar um e-mail para contato@robcorreia.com.br. Hoje o nosso bate-papo vai ficando por aqui, mas eu e você temos um encontro marcado, porque nesse canal, toda vez que tem coisa importante, atualização, a gente está aqui trocando uma ideia sem mimimi, sem enrolação, direto ao ponto. Até o próximo bate-papo.